Gente, Gênesis é um livro que tem muitos segredos. Ele é também um livro apocalíptico e a linguagem dele também é muito próxima com o livro de Apocalipse, nas simbologias, nas coisas que se completam. Vou falar um pouco sobre isso. Olha só. Olha o que Deus disse para o diabo e para a serpente. Ó, então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isto, maldita serás, mais que toda a fera e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. Aqui em Gênesis, o diabo ele aparece como uma serpente. Ele é pequeno, é tímido, vai entrando ali pelo Éden, vai tentando convencer Eva, mas lá em Apocalipse, principalmente Apocalipse 12 e 13, o diabo ele aparece como um dragão. E ali em Apocalipse 12 e 13, principalmente o 12, tem muita coisa referente ao que Deus disse para o diabo aqui. Mas por que em Gênesis ele é uma serpente e em Apocalipse 12 ele é um dragão, um grande dragão vermelho, sem timidez, que comanda a terra? Por causa dessa sentença que Deus deu para ele, ó. Do pó comerás todos os dias da sua vida. O que é o pó? É as coisas dos homens. Quando Jesus estava dizendo aos seus apóstolos que ele tinha que morrer, Pedro falou: o Senhor não pode morrer. Jesus falou: para trás de mim, Satanás, que você só conhece as coisas dos homens e não as coisas de Deus. Por que aqui é uma serpente, lá é um dragão? Porque ele se alimentou tanto do pó do homem, ele entendeu tanto o homem, as coisas do homem. Deus privou, uma das sentenças do que Satanás fez aqui com Adão e Eva foi: eu vou privar você do conhecimento espiritual. E o único alimento que você vai ter são as coisas dos homens. Então o diabo se alimentou tanto do pó da terra, do conhecimento, da cultura, música, cinema, todas as coisas que o homem produz na terra, a cultura em geral, a cultura pop, são produzidas junto com o Satanás e isso alimenta ele. De tal forma que em Apocalipse, né, na nova ordem mundial, no governo do anticristo, ele é um dragão vermelho grande, porque ele já entende tudo o que é do homem, como controlar, como manipular, como usar. Ele aprendeu. De tanto se alimentar do que é do homem, ele ficou grande em todas as coisas do homem. Isso foi uma sentença que Deus deu para ele. Olha que interessante. Em Gênesis, Nimrod constrói uma torre, a Torre de Babel, né? Que é só uma torre. Mas em Apocalipse, Babel vira Babilônia. E Nimrod, que aparece em Apocalipse, já é o anticristo, né? Em Gênesis, Nimrod ali ele trabalha junto com a sua mãe Semiramis, que é uma sacerdotisa, né? Em Apocalipse aparece o anticristo e o falso profeta. E em Apocalipse não é mais uma torre, é a Babilônia, a grande Babilônia, é uma cidade e é um sistema global, qual os reis da terra, a Bíblia diz que os reis da terra fornicam com a grande Babilônia e dessa fornicação emana um vinho que embebeda os habitantes da terra. Olha que simbologia interessante. Então, de tanto que Satanás entendeu do homem, né? A Torre de Babel em Apocalipse vira um sistema mundial. E Nimrod vira o anticristo, o poderoso. Então, tem uma simbologia bem grande aqui. Agora, olha isso aqui, ó. Porém, inimizade entre ti e a mulher. Essa mulher, ela é muito simbólica. Ora, simboliza Israel, mas em Apocalipse 12 simboliza a igreja que está aqui, que produz o primeiro arrebatamento e também a que fica, ó. E porém, inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Interessante. O que é a semente do diabo? A semente do diabo são os homens maus que vêm sobre a terra, e a semente da mulher. Deus põe inimizade entre a semente do diabo e a semente da mulher. Lembra da parábola do semeador? Que Deus semeou a semente que vai gerar o trigo e o inimigo veio à noite e semeou o joio. Então na terra tem os filhos de Deus e os filhos do diabo.
há uma inimizade entre os filhos de Deus e os filhos do diabo. Jesus chamou os fariseus, os escribas lá, de filhos do diabo, porque procuravam matá-lo. E a palavra dele não entrava neles, né? É interessante. Mas em Apocalipse 12, nós vemos o anticristo, que é a última semente do diabo, e a igreja, né, que fica e que foge para o deserto, que é a semente, né, que é a própria mulher. Quando o diabo não consegue encontrar a igreja que ficou, certo? Ele vai atrás do remanescente, que são os filhos da igreja, que ainda estão sobre a terra. Para quem não entendeu o que eu disse, é assim, ó. Na metade do governo do anticristo, acontece o arrebatamento. Os crentes fiéis sobem primeiro. A igreja que fica, a Bíblia diz que vai ser conduzida por Deus para o deserto, para um lugar escondido, onde lá vai ser alimentada por 1260 dias, que é 3 anos e meio. O anticristo vai atrás dela, vai mandar o exército, vai mandar todo mundo, não vai encontrar. Então ele vai se virar para a semente, o remanescente da igreja, que é o restante ali da semente da mulher. Então a semente do diabo, que é o anticristo, né? E todos aqueles que estão a seu serviço, que são a semente do diabo, vão se voltar, né, em Apocalipse 12, para o restante da semente da mulher. Então, essa parte aqui termina ali em Apocalipse 12, ó. E a mulher disse, multiplicarei grandemente. Aqui já é com a mulher, já é outra história, né? Mas olha que interessante, ó. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui tem duas simbologias. A primeira se cumpriu em Jesus, né? Porque com a morte de Cristo, Cristo deu um golpe de uma vez só na cabeça do diabo, ó. Pá! Venceu a morte, o inferno e Satanás. Mas ele ainda lhe picou o calcanhar. Como? O livro de Salmos diz assim: aquele que comigo se assenta na mesa me feriu o calcanhar. Então o diabo usou Judas para trair Jesus e a crucificação, né? Então, Gênesis, Deus dá uma profecia muito grande, dizendo que Jesus ia pisar na cabeça do diabo, mas que ele lhe feriria, lhe causaria dano, que é tanto a traição de Judas como a crucificação. E lá em Apocalipse, né, a igreja que é vencedora, que é fiel até a morte, é perseguida pelo anticristo. Lá em Romanos, o apóstolo Paulo fala assim: o Deus de paz em breve esmagará a Satanás debaixo dos vossos pés. O que é esse esmagamento? É a vitória final. Aqueles que são arrebatados para o céu, no primeiro arrebatamento, e o diabo não os toca, já está pisando na cabeça dele de uma vez, o venceu de uma vez por todas. A igreja que fica e foge para o deserto, o anticristo, não, gente, ó, a igreja que fica na terra e que foge para o deserto, que é um lugar preparado por Deus, o anticristo não a encontra. Então, já pisou mesmo na cabeça dele, venceu. O diabo vai tentar perseguir os outros, os restantes que ainda ficaram na terra, dispersos em muitos lugares, que ouviram o evangelho daqui e dali, mas não estavam firmes, nem fugiram para o deserto, nem subiram no primeiro arrebatamento. Então, ali vai ter né, o último ferimento do calcanhar. Profundo, né? Esse é um pouco do Apocalipse de Gênesis. Tá bom? Fica na paz.